Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 71, a era da colaboração, mas cada um por si. A gente tá se apertando da ignorância ensandecida, se esquivando de estatística. Pois é, lindo o discurso atual que a gente escuta, né? De ESG, impacto, propósito, colaboração, alianças, blá blá blá. De fato, isso está em alta, pelo menos o discurso, pelo menos o marketing, pelo menos a intenção. E tem coisa boa por trás dessas intenções, obviamente. Mas a gente, na prática, vê muitas escorregadas, muitas derrapadas que vão na contramão desse discurso lindo, maravilhoso, né? Então, a ideia é um pouco pincelar algumas situações aqui que a gente, na prática, se depara na contramão desse lindo discurso cor-de-rosa da solidariedade, da colaboração, do impacto, do ISG, da sustentabilidade. Bom, adjetivos não faltam, né? Então vem comigo que a gente já vai destrinchar algumas situações patéticas aqui. Nego, eu tô cansada dessa merda, da violência que desmere tudo, da minha liberdade clandestina. Começar com uma que é colaboradores são parceiros PJ, não é mesmo? E a uberização avança a passos largos no nosso setor, na nossa fantástica fábrica do impacto. Para alguns é um caminho sem volta, afinal, contratar toda a equipe como CLT inviabiliza muitas organizações. Para outros é um tema, uma armadilha, né? Uma situação que a gente está atravessando, mas que ela pode precarizar ainda mais o nosso setor. Enfim, vejo pouco essa discussão ser feita. E quando ela é feita de uma forma mais porcas e parafusos na questão contábil, jurídica e tal. Pode, não pode. Eu faço assim, eu faço assado. E não uma discussão de fundo, né? Uma discussão mais filosófica, moral, sei lá, ideológica. De fato, a gente está de acordo com essa precarização, com essa pejotização, ainda que possa estar previsto na lei trabalhista, isso faz sentido um pouco para a gente, porque a gente acredita de transformação que a gente quer gerar? Então, no final é isso. Os nossos colaboradores das nossas organizações, nossos projetos, no final é tudo gente PJ, tá? Alguns estão felizes assim, outros é o que tem para hoje e a gente segue dessa forma. Tem organizações que têm contradições tremendas internamente, né? Parte da equipe é CLT, parte é PJ, tem subcontratados, enfim, é uma festa. Então, esse é o primeiro ponto da pejotização e da uberização do nosso setor. A segunda situação é que a economia colaborativa, que esse termo ali está meio em desuso, né? Mas enfim, ela é na real uma economia do compartilhamento baseada na ideia das plataformas, né? Das big techs, que no final vendem seus dados e fazem mais dinheiro em cima disso. As redes sociais estão aí para mostrar isso, né? Claramente. Então, na verdade, quando surgiu essa ideia das redes sociais, era um lindo mundo e algumas iniciativas, algumas plataformas e tal. A gente escutava mais o termo da economia colaborativa, depois isso foi vendo que era uma balela. Na verdade, é um compartilhamento de dados, não tem colaboração coisa nenhuma, né? No fato é isso. Até pode gerar algum tipo de colaboração, mas o que a gente está vendo hoje no desenrolar das redes sociais está indo na contramão da colaboração. Não à toa a gente está vendo aí o golpismo, intolerância, violência, enfim, discurso de ódio. Isso está rolando porque isso gera, entre aspas, engajamento. Então, a tal economia colaborativa de 10, 15 anos atrás desagou numa, num compartilhamento e no modelo de negócio das big techs. E, obviamente, elas não estão muito afim de mexer nisso. E os estados têm dificuldade na sua regulação a ver como isso vai se desenrolar aqui no Brasil. A minha
Bom, o terceiro ponto aqui é o mundo do carbono neutro, né? Ele coloca o carbono no centro, todo o resto fica de lado, né? Afinal, energia nuclear é carbono neutro? Afinal, plantar florestas de eucalipto na Amazônia é carbono neutro? É bioeconomia? Enfim, tem uma série de contradições aí nessa discussão. Tem abordagens de projetos de carbono bem interessantes e tem outras que são puramente para inglês ver. Então tem de tudo, isso está acontecendo nesse momento e é um debate que a gente também vê pouco ser feito, né? Repercute pouco por aqui. Então mais um tema aí para nossa caixa de ferramentas. Uma outra situação é redes solidárias que foram formadas ao longo da pandemia, né? E agora? O que ficou delas, né? Fundações seguem fazendo o seu, os seus institutos fazendo cada um o seu, com alguma colaboração que ficou, né, desse período. Aquela revolução que a gente havia ventilado, né, lá atrás, revolução da solidariedade, na colaboração em rede, blá blá blá. O que de fato ficou disso? Eu confesso que tenho dificuldade de enxergar o legado disso, para além dos aprendizados que gerou nessa direção de ventilamos, prometemos uma coisa e entregamos outra 2, 3 anos depois. Então, esse é um outro ponto aqui para a gente explorar. Sim, a atuação em rede ganhou força, mas principalmente a rede dos iguais, né? Dos limpinhos, dos cheirosos, dos que estão no eixo, dos camaradas, dos da panela. Essa sim ganhou força. Bom, rápido parênteses aqui. Sim, sim, há muitas redes potentes que foram formadas ou que se fortaleceram ao longo da pandemia. Tem muita coisa rolando por esse Brasilzão aí, longe, muito longe dos holofotes. Isso dá uma alegria tremenda. Muitas articulações, muitas redes, e isso é muito legal de trazer. Então, apesar da crítica aqui, da atuação em rede entre os iguais, tem muita coisa rolando, mas que não está na visibilidade, né? Na vitrine do nosso setor, para variar, né? Só para variar. Bom, outro ponto é que o individualismo nunca esteve tão em alta, não é mesmo? Inclusive, ele se expressa no nosso setor, na nossa fantástica fábrica do impacto, e a gente finge que não vê, né? Vou dar exemplos aqui. Unicórnio, a lógica de unicórnio, que é coisa mais individualista que essa. A lógica dos apoiar, selecionar os melhores projetos, os melhores negócios, as melhores startups. A lógica das ONGs premiadas e por aí vai. O que está por trás dessa lógica? Que não a lógica do melhor, né? Do individualismo, né? Do sucesso e por aí vai. Então, e os não premiados, e os não selecionados, e os piores? Quando é que a gente vai abrir um debate, uma oportunidade para colaborar com essa turma? Já abordei aqui sobre isso anteriormente. Então, esse é um tema que para mim ainda segue presente e incomoda bastante. A máquina acordou com fome, vem detonando tudo em sua frente. Com medo, ferro, carne, Bom, outro elemento aqui é os reflexos do individualismo e da precarização laboral, já pincelamos aqui anteriormente, eles são uma bomba relógio no quesito previdência pública e na lógica da desorganização dos trabalhadores. Para além da boa iniciativa dos trabalhadores de aplicativos, né, liderado lá pelo Galo, vimos pouca coisa nessa direção. E o nosso setor do impacto é um show de horrores em termos de organização laboral, não é mesmo? Cada um por si mesmo, não só cada um por si em termos institucionais, mas cada um por si em termos de trabalhadores, né? Malemar a gente tem uma noção de que a gente é trabalhador nesse setor, que a gente poderia se organizar mais, compartilhar, por exemplo, pesquisa de salário, né? Benefícios, para poder se organizar e pleitear melhores condições laborais no nosso setor. Nem isso a gente faz, né? Na verdade. Então, esse conjunto de precarização laboral, uberização e do individualismo, né, do cada um por si, obviamente é uma bomba relógio em termos de futuro. Porque se todo mundo é PJ, ninguém recolhe a sua própria aposentadoria pública, né, como é que vai ser no futuro, né, essa massa
laboral quando envelhecer? Pois é, enquanto está todo mundo jovem, está tudo bem, né? E lá na frente, como é que vai ser? Bom, para fechar o show de horrores aqui, eu fecho com a concentração de organizações do nosso setor, não é mesmo? Os players que estão mais bem estruturados estão no Centro-Sul, para não dizer no eixo Rio-São Paulo, e eles vão se tornando ainda maiores. Alguém poderia dizer, mas qual o problema disso? Não, tudo bem. Aqueles players mais bem estruturados vão abocanhando mais oportunidades, vão se estruturando ainda mais e vão pegando melhores projetos. É assim, né? Na prática, em qualquer setor da sociedade. Só que aí a gente vai gerando uma distorção regional ainda maior, não é mesmo? Porque esses players estão no centro-sul do Brasil, no eixo Rio-São Paulo, e aí eles vão ficando mais distantes ainda, mais acima nas prateleiras do que o conjunto de outras organizações que segue aí nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eu falo do Centro-Oeste e aqui é um show de horrores, na média, em termos de estrutura das organizações, e a gente ainda vai ficando mais para trás nesse rolê. Algumas dessas grandes players até fazem postos avançados na Amazônia, por exemplo, alguns projetos, mas acabado o projeto, a tendência é desmobilizar essa turma e não deixar pouco legado institucional naquela região. Que pena, né? A gente poderia estar atuando de forma mais consistente nessa regionalização. Vejo pouco isso acontecer, então a concentração de organizações do setor segue a passos largos. Bom, então, mas nessa era da colaboração, mas o cada um por si, que eu pincelei aqui, há sinais positivos no horizonte. Que bom, né? Vou destacar 6 aqui rapidamente. Primeiro, a organização de motoristas de aplicativos. Já mencionei o Galo aqui. Procura aí no Twitter, @Galo de Luta. Você vai encontrar a figura que eu estou mencionando aqui. Para quem ainda não conhece, está se organizando aí os motoristas de aplicativo, né, motoboys e tal, para tentar minimamente construir melhores condições de trabalho, garantia de direitos e por aí vai. Então foi um movimento que durante a pandemia se fortaleceu e merece todo o destaque aqui, bastante interessante, embora a gente tenha visto quase nada de apoio do nosso setor de impacto, do investimento social para a organização dessa galera. Curioso isso, né? Parece que a gente está em planetas diferentes. Um segundo iniciativa positiva que eu destaco é a Rede Como A, né, de filantropia comunitária. Tem uma série de fundos aí, membros, mas não só os fundos, mas assim, sobretudo as organizações apoiadas por esses fundos. Tem uma capilaridade gigantesca pelo Brasil. Então estão chegando em todos os estados, em territórios distantes do eixo. Tem uma galera super bacana envolvida aí com uma discussão política, uma discussão ideológica, uma discussão de base, muito bem fundamentada, né? Depende do fundo, obviamente, estou falando de uma maneira geral aqui. Então, recomendo dar uma olhadinha, tem coisa muito interessante ali. Bom, o terceiro sinal positivo é todo o trabalho da Coalizão Negra por Direitos, obviamente. Um conjunto de organizações ali disputando garantia de direitos, né, para a população, né, afro-brasileira. E é do caramba o que eles vêm fazendo, então tiro o chapéu aqui. Obviamente tem uma série de outras organizações envolvidas, mas eu cito a Coalizão como sendo uma iniciativa muito potente e que segue atuando aí. Essa sim já com mais interação e apoio de players importantes aí da área de investimento social. Que bom. Bom, o quarto sinal positivo aqui, iniciativa, é a retomada de articulação aí dos povos indígenas, né? Tem vários grupos tentando se reconectar depois do que foi o desgoverno e agora já tentando ganhar mais relevância, reconstruir pontes e força. Também com a criação do Ministério, né, dos Povos Indígenas, acho que isso reforça um pouco a agenda. Afinal, eles sempre existiram e sempre resistiram, né? Há mais de 500 anos aí nessa luta. E embora sim haja divergência entre eles, né, os povos indígenas não falam a mesma língua e não pensam da mesma forma, mas de fato a retomada é muito interessante, então mais um outro iniciativa para destacar. Que o sangue pinga das notícias.
Bom, mais uma aqui, a quinta, é a questão dos movimentos sociais, né? Então, vou citar o MST e o MTST, ou seja, o Movimento de Reforma Agrária do Campo e o Movimento de Moradia. É, são movimentos, tem muitos outros, só para citar dois aqui, que eles, por mais que recebam crítica da grande mídia, né, de que eles supostamente são instrumentalizados pelo novo governo, correia de transmissão, que eles são radicais, que eles invadem, blá blá blá, é uma balela só. De fato, tem muita potência por trás da organização desses movimentos sociais. No caso do MST, já falamos outras vezes aqui, a importância dele costurar ou experimentar utilizar de mecanismos de mercado, Finapop e um CRA, para poder captar recursos para financiar a agricultura familiar, enfim, cooperativas. Acho isso do caramba. Então, movimentos sociais seguem aí potentes, seguem aí atuantes. E que bom, né? E também aqui é um tema onde a gente dialoga pouco, onde a gente apoia pouco a partir do setor de investimento social privado. Que pena. Não consigo entender que não seja uma questão ideológica, né? Não apoiar essa turma. Por fim, uma sexta iniciativa é movimentos de juventude, né? Sempre existiram, desde a criação da Uni lá atrás, mas hoje a gente vê uma juventude bastante conectada, obviamente, bastante sintonizada em discussões da sustentabilidade. Vou citar lá a Perifa Sustentável da Amanda, mas tem muitos outros, além dos próprios da Uni, da UBS. Haja vista a mobilização que os movimentos secundaristas fizeram contra o novo ensino médio, por exemplo, né? Só para citar um episódio recente. Então, as juventudes seguem aí se articulando, mobilizando, e elas sempre tiveram uma importância histórica nos processos aqui de luta do Brasil, né, e do mundo. Então, legal poder olhar e ver essa força viva aí nesses movimentos. Tá, mas e no campo da política, Fábio? Bom, alguns desses que eu citei anteriormente dialogam, transitam no campo da política numa leitura mais ampla e também da política institucional. Então, acho que tem um alento ali nesses seis espaços, alguns deles mais, outros menos. Afinal, a gente viveu tempos obscuros aqui de demonização da política ser vista como algo mal, né, como algo corrupto e tal. No final, a gente se deu conta, depois de 4 anos terríveis, de que é na política, é a partir da política que a gente vai se reorganizar, que vai construir um sentido público, né, de país. Não tem outro caminho que não a política. E se há problemas na política, que a gente caia para dentro e transforme e modifique isso fazendo a disputa política. Essa compreensão ela começa a mudar agora, embora a gente ainda tenha uma visão senso comum na sociedade de que a política é algo mal, né, ruim. Então tem espaço para a gente avançar muito aqui. E sim, no nosso setor de investimento social a gente vê apoio de iniciativas de renovação política, que eu acho que tem o seu lugar, tá? Mas elas, para mim, elas têm uma abordagem muito mais gerencial, liberal e menos uma abordagem de discussão crítica, né? De análise de conjuntura, do papel do Estado, do papel dos movimentos sociais, enfim. E elas insistem um pouco nessa lógica de aqui é nem direita nem esquerda, que não, me incomoda um pouco, tá? Então assumo aqui o meu lugar de certo incômodo com essas iniciativas, embora elas tenham o seu lugar. Então, só para dizer que elas existem, estão aí, tá bom? Então, só para não dizer que para ser honesto intelectualmente, tá? Embora eu tenha um certo pé atrás com elas, mas estão aí. Bom, quando a gente olha a relação da política de uma forma ampla e da política institucional partidária nessas duas dimensões, na relação com o nosso tema, né, investimento social privado, filantropia, impacto e afins, a gente segue vendo um não tema, segue sendo um tabu para a gente. Então, as poucas pontes de apoio que tem estão nesses movimentos de renovação política que se colocam nesse lugar de nem direita nem esquerda, dessa abordagem mais gerencial. Mas discussões político-partidárias, análise de conjuntura política, a gente vê muito pouco ser feito e ainda segue sendo, na minha opinião, um tabu, infelizmente. Espero que a gente consiga mudar e abrir mais portas, mais espaços para esse tipo de discussão. Bom, eu já tratei do assunto aqui, dá uma olhada aí, episódio 68.
E lá eu já mencionei e abri um pouco qual é a minha posição, um pouco nesse espectro político, dentre outros episódios onde eu adentrei um pouco mais essa discussão política, mas eu sigo percebendo, notando que esse é um não tema, que é um conteúdo um pouco escasso. Então, sigo reforçando aqui a importância de a gente falar sobre isso. Pelo menos ter a coragem de abrir e dizer, olha, vamos falar sobre isso? Vamos trazer uma luz nesse tema? Né, que isso possa inspirar outras pessoas a também trazerem o tema para a mesa. Se isso tende a mudar a relação da política com nossas agendas de atuação, a ver, né? A ver o que vem pela frente, espero que sim. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A era da colaboração tá forte no discurso, tá forte aí nos materiais de comunicação dos players do setor, mas a gente ainda segue numa encruzilhada individualista e desconectada com agendas públicas colaborativas, coletivas e com a política de forma geral, né? Infelizmente. Então, seguimos nessa toada. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.